Bilionário abandonou a esposa doente para casar com a secretária, mas o destino tinha outros planos. Ela ouviu a frase como um golpe seco no peito. Você não passa de um peso morto, Clara. Preciso de alguém que não atrase a minha vida. A voz dele, fria como mármore, cortou o ar do quarto onde o cheiro de remédios e a luz fraca já tornavam tudo pesado demais. Clara tentou erguer os olhos, mas o corpo debilitado não ajudava. Augusto, seu marido, o bilionário admirado por todos, o empresário que parecia tocar o futuro com as próprias mãos, estava diante dela como um estranho. O homem que jurou cuidado, respeito e proteção, agora a olhava com impaciência, como se estivesse tentando se livrar de um fardo. Clara sentiu a garganta arder. Tentou responder, mas Augusto continuou, impiedoso. Eu estou cansado dessa doença, cansado de você. A Camila ao menos me entende, me faz sentir vivo. Não suporto mais esta casa, este ambiente. Você. A crueldade não estava apenas nas palavras, estava no desprezo escondido nos detalhes. O terno impecável, o perfume caro, o olhar que fugia dela como se sua fragilidade fosse contagiosa. Ele já tinha decidido, e fazia questão de que ela soubesse disso. Clara respirou fundo, tentando manter a dignidade que ainda lhe restava. Mas a dor física se misturava com a dor emocional, criando um peso insuportável. Augusto, você realmente vai me deixar assim? Murmurou a voz quase falhando. Ele apenas ajeitou o relógio de luxo no pulso, como quem olha o tempo e decide que não tem mais nada a perder ali. Vou casar com a Camila. Já está tudo encaminhado. E quero que você assine os papéis ainda hoje. A sentença final caiu como um veredito. Clara sentiu o mundo desmoronar lentamente, peça por peça. O ar ficou mais denso, o silêncio mais cruel. O que restava dela depois daquelas palavras? O som da porta batendo foi o último golpe. Augusto saiu sem olhar para trás. Clara ficou ali, imóvel, engolindo a dor que tomava conta do corpo e da alma. E naquele instante devastador, algo silencioso começou a despertar dentro dela, algo que ele jamais imaginaria. O silêncio que ficou depois da saída de Augusto parecia engolir Clara inteira. O quarto, com suas paredes claras e cheiro constante de medicamentos, sempre foi um espaço de luta, mas até aquele momento nunca tinha sido um espaço de abandono. Ela fixou o olhar na porta fechada, tentando entender como o homem que um dia segurou sua mão nas madrugadas de medo agora a tratava como um objeto descartado. O corpo enfraquecido já era difícil de carregar. Agora, o coração pesava ainda mais. Clara sempre fora discreta, gentil, firme quando precisava. Antes da doença avançar, era ela quem administrava a casa. Cuidava das finanças pessoais do casal, organizava eventos e mantinha tudo funcionando. Tinha uma inteligência natural que equilibrava o brilho agressivo de Augusto. Era ela quem o acalmava, quem o lembrava de ser humano quando o mundo corporativo insistia em torná-lo duro. Ele costumava dizer que ela era sua âncora. Você me mantém no chão, Clara, repetia com orgulho. Palavras que agora soavam como mentiras secas. A doença chegou de forma lenta, quase imperceptível. Primeiro o cansaço constante, depois as tonturas. Por fim, o diagnóstico que mudou tudo, uma condição autoimune rara, que drenava energia e exigia tratamentos longos. Ela tentou lutar em silêncio, evitando preocupar Augusto. Mas a doença venceu terreno rápido. E enquanto Clara perdia forças, Augusto parecia perder paciência. Nos primeiros meses, ele até tentou estar presente, ou pelo menos fingiu bem. Levava flores, perguntava dos remédios, deixava recados carinhosos. Mas com o tempo, a frieza substituiu o cuidado. As visitas ao hospital ficaram raras, os diálogos curtos, até que os recados carinhosos se transformaram em cobranças veladas. Você precisa reagir logo, dizia ele, como se a doença fosse questão de vontade. E cada reclamação plantava em Clara uma nova ferida. No início, ela se culpava. Achava que estava pesando demais na vida dele. Tentava sorrir mesmo quando o corpo doía. Tentava mostrar força mesmo quando mal conseguia ficar de pé. Mas a verdade veio com brutalidade
quando ela percebeu o quanto Augusto se encantava com Camila. A secretária sempre impecável, sempre disponível, sempre elogiada pelos resultados imediatos que entregava. Clara viu, aos poucos, a vida que construiu ser tomada por uma mulher que chegara apenas para organizar agendas, mas que rapidamente passou a organizar o coração de Augusto. Aos olhos de Clara, a traição não começou quando eles se beijaram. Começou quando Augusto deixou de vê-la, quando parou de perguntar como ela estava, quando evitou seu toque, quando começou a voltar mais tarde, inventando compromissos, quando passou a tratá-la como um incômodo. Cada pequena mudança foi uma facada silenciosa que ela recebeu sem fazer barulho. E apesar disso, Clara nunca deixou de amar. O amor dela era o tipo que cuida, que abraça sem exigir, que entende a dor do outro. Mas agora ela percebia que tinha amado sozinha nos últimos anos. Enquanto ela se agarrava às lembranças do homem que conheceu, Augusto já era alguém completamente diferente, alguém que ela jamais teria escolhido. Sentada na cama, ela fechou os olhos, respirando devagar. A lágrima que escorreu não era apenas de tristeza, era de luto. Luto pela vida que perdeu, pelo casamento que desmoronou, pela força que desapareceu com o tempo, pela mulher que era antes da doença e, principalmente, por perceber que Augusto nunca foi quem ela acreditou. A dor física latejava, mas a emocional queimava muito mais. Ela não queria sentir ódio. Isso nunca fez parte dela, mas queria respostas. Queria entender como alguém podia virar as costas para a pessoa que o acompanhou desde o início, que esteve ao lado dele quando ele ainda não tinha fortuna, nem fama, nem nada além de uma ambição enorme. Clara esteve lá antes da riqueza, antes dos investimentos certos, antes das conquistas. Foi ela quem acreditou quando ninguém acreditava. E agora, quando ela mais precisava de apoio, Augusto simplesmente a descartava. Mas, por trás dessa dor devastadora, algo começava a se mover dentro dela. Uma mistura frágil de lucidez e instinto de sobrevivência. Uma parte de Clara se recusava a aceitar que aquele seria o fim da sua história. E foi com esse pensamento que ela abriu os olhos, enxugou a lágrima e tentou se sentar um pouco melhor. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu o início de algo diferente florescendo dentro do próprio peito. Algo que nem Augusto, nem Camila, nem a doença poderiam apagar. Clara permaneceu sentada, respirando com esforço, enquanto uma estranha mistura de dor e lucidez se espalhava por dentro. O abandono de Augusto, que já era devastador, ganhava contornos ainda mais cruéis à medida que os dias passavam. Ele não apenas a deixara, havia transformado a doença dela em justificativa para fugir, para se livrar da responsabilidade, para seguir adiante com a vida que achava que merecia. E cada nova atitude dele reforçava a sensação de que o mundo estava ruindo ao redor dela sem qualquer compaixão. Naquela tarde específica, quando Clara tentou descer as escadas com calma para pegar água, ouviu uma conversa que a fez parar no meio do corredor. As folhas da árvore do jardim batiam levemente contra a janela aberta e a voz dele chegava firme, impaciente, carregada de arrogância. Eu já mandei preparar tudo. Quero a cerimônia discreta, mas impecável. Camila merece algo à altura. O silêncio da pessoa do outro lado da linha durou alguns segundos antes de Augusto completar. E trate de garantir que nada da parte da Clara interfira nisso. Ela já teve atenção demais. Clara sentiu as pernas fraquejarem e precisou segurar o corrimão para não cair. O casamento, ele realmente estava organizando aquilo às pressas, sem sequer esperar que ela se recuperasse ou tivesse condições de assinar qualquer documento com clareza emocional. Era como se estivesse apagando sua existência com pressa, substituindo sua história por uma nova narrativa onde ela jamais tivesse importado. Nos dias seguintes, Augusto se tornou ainda mais agressivo. Passou a exigir que Clara deixasse o quarto principal, alegando que precisava respirar sem esse peso emocional. Mandou retirar peças dela da casa sem permissão. Uma enfermeira recém-contratada, escolhida por Camila, apareceu para monitorar Clara, mas o cuidado parecia mecânico, quase impessoal. A mulher seguia ordens com frieza, como se Clara fosse apenas parte de um processo incômodo
que precisava ser agilizado. Em certo momento, Augusto chegou a dizer: se você colaborasse, tudo seria menos doloroso. Como se a dor existisse por culpa dela. Como se ser abandonada enquanto lutava para sobreviver fosse uma escolha. A situação piorou quando Clara soube que, silenciosamente, Augusto já havia transferido parte dos bens para si mesmo e para Camila. Documentos, contas, investimentos. Tudo estava sendo reorganizado às escondidas. Ele fazia parecer que Clara era incapaz de administrar qualquer coisa, usando a doença como justificativa para tomar tudo. A traição era profunda, em camadas, emocional, moral e agora patrimonial. Clara tentava manter a calma, mas cada descoberta doía como uma nova facada. A injustiça crescia tanto que parecia preencher todos os espaços da casa. O que antes era um lar agora se tornava um tribunal silencioso, onde ela era acusada sem direito à defesa. Numa manhã, enquanto tentava levantar da cama, ouviu passos apressados. Augusto entrou sem bater, falando com impaciência. Hoje o advogado vem, quero que tudo seja resolvido. Clara, com a voz ainda rouca, perguntou: Augusto, por que tanta pressa? Ele sorriu de lado, cansado de explicar. Porque eu tenho uma vida para viver. E você... Bom, você tem sua doença. A frase cortou Clara como um golpe final. Não era só desprezo, era desumanização. Ela se deitou novamente, respirando com dificuldade. A mente estava tomada por lembranças. As viagens que fizeram juntos, os planos, as noites em que Augusto falava sobre fracassos, e ela o encorajava a continuar. Tudo isso agora parecia uma mentira. Enquanto ela revivia esses momentos, a porta fechou com força mais uma vez, deixando-a sozinha, de novo, com suas próprias dores. Mas algo, dentro dela, reagia. Não com força ainda, mas com resistência silenciosa. A injustiça era tão grande, tão sufocante, que começava a gerar um tipo de clareza. Clara não queria vingança, não queria revidar, só queria dignidade. Queria não ser apagada, não ser esquecida, não ser tratada como um resto de vida. Naquela tarde, quando a enfermeira entrou para medir sua pressão, Clara percebeu que precisava fazer alguma coisa. Não sabia o que ainda, mas sabia que, se continuasse ali sufocada pelas crueldades de Augusto, acabaria perdendo não só a saúde, mas também a própria alma. E foi nesse espaço doloroso entre a fragilidade e a indignação que algo dentro dela finalmente começou a despertar com mais força. A injustiça crescia, mas junto com ela algo mais. A tarde caiu com um silêncio pesado, quase opressor. Clara ficou sentada por longos minutos, encarando a própria mão trêmula sobre o lençol. A indignação que surgira no fundo do peito ainda estava lá, mas se misturava a um cansaço profundo, quase paralisante. O corpo já não respondia como antes, e cada tentativa de levantar parecia um desafio à própria existência. Ainda assim, algo dentro dela insistia. Não podia continuar daquele jeito. Não podia simplesmente assistir Augusto apagar sua vida enquanto ela mal conseguia se manter de pé. O pior veio no final daquele mesmo dia. O advogado de Augusto chegou. Clara ouviu passos firmes pelo corredor. Vozes baixas, documentos sendo manuseados. A porta se abriu devagar e Augusto entrou acompanhado do homem. Um sujeito sério, expressionless, que segurava uma pasta preta. Clara sentiu a respiração travar. Clara, Augusto disse num tom burocrático, precisamos resolver sua parte no divórcio. É simples, você só precisa assinar. Ela olhou para a pasta, sentindo o coração acelerar. Sabia que aqueles papéis representavam não apenas a separação, já dolorosa demais, mas a perda de tudo o que construíram juntos. A perda da própria história. Augusto, impaciente, continuou. Quanto antes fizermos isso, melhor para todos. Você sabe que não tem condições de administrar nada no momento. A humilhação se infiltrou em cada parte dela. O advogado abriu a pasta e colocou os documentos diante dela. Clara tentou ler, mas as letras se embaralhavam. A mente estava confusa, o corpo cansado, e o peso emocional era gigante demais para enfrentar. Não posso assinar isso agora, murmurou.
Augusto riu num som curto e debochado. Clara, por favor, não torne as coisas mais difíceis. Você sempre foi razoável. Razoável. A palavra soou como uma acusação. O advogado tentou intervir, dizendo: podemos marcar outro dia, se a senhora preferir. Mas Augusto o interrompeu. Não. É hoje. A determinação dele era cruel, quase ensaiada. Clara respirou fundo, tentando juntar forças. A sensação era de estar cercada, encurralada, pressionada por todos os lados. Foi então que percebeu o verdadeiro desafio que se colocava diante dela. Não era apenas sobreviver à doença. Era sobreviver ao homem que mais amou e que agora se tornara o maior obstáculo em seu caminho. Assinar aqueles papéis naquele estado seria entregar tudo de bandeja, mas resistir parecia impossível. O corpo doía, a mente falhava, o ambiente a sufocava, as mãos dela tremiam. Augusto percebeu e comentou com desprezo: isso é exatamente o que eu estou dizendo. Você não tem condições de decidir nada sozinha. Clara fechou os olhos por um instante. Uma onda de vergonha queimou por dentro. Não por estar fraca, mas por estar sendo tratada como incapaz. Ela precisava de tempo, precisava pensar, precisava respirar e, mais do que tudo, precisava encontrar uma brecha para não ser esmagada. Então, com a voz ainda frágil, mas firme o suficiente para surpreendê-los, disse: se você quer que eu assine, traga meu médico, preciso dele presente. Augusto franziu a testa. Estava acostumado a vê-la ceder, nunca a impor condições. Clara, não complique, resmungou. Mas ela manteve o olhar firme. O advogado pigarreou, claramente desconfortável. Seria prudente, senhor Augusto. Qualquer contestação futura poderia invalidar o acordo. Augusto bufou, irritado, mas não teve alternativa. Está bem, amanhã. Mas não pense que isso vai mudar alguma coisa. Ele recolheu os papéis, virou as costas e saiu do quarto com passos fortes. O advogado o acompanhou, fechando a porta com cuidado. Assim que ficou sozinha, Clara sentiu as pernas finalmente cederem. O corpo inteiro tremia. Não de medo, mas da exaustão de enfrentar algo tão grande, tão esmagador, enquanto mal conseguia respirar sem dor. Era um desafio impossível, e ainda assim, ela havia resistido. Por uma fresta mínima, mas havia resistido. Ela encostou a cabeça no travesseiro, lutando contra o peso das lágrimas. Sabia que o dia seguinte traria uma nova batalha. Sabia que Augusto não aceitaria facilmente qualquer tipo de impedimento. Sabia que Camila, nos bastidores, provavelmente pressionava para que tudo fosse resolvido logo. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu que, mesmo frágil, não estava completamente derrotada. E a sensação, pequena e discreta como uma chama quase apagada, a manteve acordada por mais alguns minutos, antes que o cansaço finalmente a vencesse. A noite foi longa. Clara pouco conseguiu dormir. O corpo reclamava, a mente girava e o coração pulsava num ritmo instável, como se estivesse tentando acompanhar o turbilhão de pensamentos que a consumiam. A cada vez que fechava os olhos, lembrava das palavras de Augusto, da frieza dele diante da sua fragilidade, da pressa em apagá-la da própria vida. Mas foi justamente nesse limbo entre dor e consciência que algo começou a tomar forma dentro dela. Algo pequeno, silencioso, mas firme. Ao amanhecer, a luz atravessou as cortinas com suavidade, iluminando o quarto sem vida. A enfermeira entrou para medir sua temperatura e entregar os remédios, mas Clara percebeu algo curioso. Ela observava cada detalhe do quarto, cada medicamento, cada expressão de Clara, como se estivesse avaliando uma peça de inventário. Não havia empatia ali, apenas obrigação. E isso reforçou o que Clara já sabia. Estava completamente sozinha naquele ambiente, cercada por pessoas que apenas cumpriam ordens. Mas dessa vez, a conclusão não a fez desmoronar. Fez brotar uma força distinta, quase inesperada. Ela não podia confiar em ninguém ali. E se quisesse sobreviver, não apenas à doença, mas à crueldade emocional que a sufocava, precisaria encontrar um jeito de se apoiar em si mesma. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu a necessidade de ser protagonista da própria história.
mesmo que seu corpo ainda estivesse limitado. Quando a enfermeira saiu, Clara respirou fundo e tentou se sentar. A fraqueza era real, brutal, mas ela insistiu. Precisava provar para si mesma que conseguia. Colocou os pés no chão, sentiu o frio gelar a pele, apoiou as mãos na cama e, aos poucos, se ergueu. Não era um movimento grandioso, nem tinha elegância, mas foi um gesto de resistência e de afirmação. A simples ação de ficar em pé pareceu despertar algo adormecido. Clara se viu no espelho à frente da cama. Estava pálida, abatida, com olheiras fundas. Mas também havia ali uma mulher que ainda respirava, ainda sentia, ainda existia. Uma mulher que, apesar de todos os golpes, mantinha dignidade. Foi estranho perceber isso. Estranho e poderoso. Lembranças antigas começaram a surgir, não como feridas, mas como lembretes. Lembrou-se de quando era jovem e trabalhava em 2 empregos, enquanto Augusto ainda tentava abrir a primeira empresa. Lembrou-se de quando cozinhava às pressas, economizando para que ele investisse mais. Lembrou-se das noites em claro, dos conselhos, das contas que ela equilibrava com precisão. Lembrou-se do quanto era forte antes da doença e percebeu com espanto que aquela força não havia desaparecido. Estava apenas adormecida. Clara também recordou a promessa que fizera ao pai, pouco antes de ele morrer. Nunca deixe que tirem de você quem você é, ele dissera segurando sua mão com firmeza. Na época, ela não imaginava que precisaria resgatar essa frase tantos anos depois, sob circunstâncias tão duras. O relógio marcava quase 9 horas quando a campainha da casa tocou. Augusto estava recebendo o médico para validar o estado dela antes da assinatura do divórcio. Clara sentiu o frio na barriga, mas ao mesmo tempo, uma calma estranha começou a se instalar. Não era a calma de quem aceita o destino, mas a de quem finalmente percebe que ainda tem escolhas. Quando os passos de Augusto ecoaram pelo corredor, acompanhados de vozes abafadas, Clara voltou a se sentar na cama. Seu corpo tremia, mas sua mente estava mais clara do que nos dias anteriores. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela não se sentia completamente rendida. Havia uma chama acesa ali dentro, uma chama tímida, mas resistente. O médico entrou primeiro, cumprimentando-a com um olhar profissional. Augusto veio logo atrás, ansioso, segurando a pasta com os documentos. "Vamos resolver isso de uma vez", disse ele com aquela frieza habitual. Mas Clara, diferente do dia anterior, não desviou o olhar. Havia um brilho novo em seus olhos, um brilho que Augusto não reconheceu de imediato. Um brilho que dizia que aquela história não seria tão simples quanto ele imaginava. Dentro dela, a virada interior estava completa, e nada seria como antes. O médico aproximou-se da cama com calma, ajustando os óculos enquanto observava Clara com atenção. Ele conhecia o histórico dela, sabia do avanço da doença e também entendia o impacto emocional que tudo aquilo causava. Ao contrário da enfermeira e de Augusto, havia humanidade naquele olhar. Clara percebeu isso imediatamente e se agarrou àquela presença como quem encontra uma tábua firme no meio de um mar revolto. "Clara, como você se sente hoje?", perguntou ele, medindo o pulso dela com delicadeza. Ela respirou fundo. "Cansada, mas lúcida." Augusto revirou os olhos. "Ela está frágil demais para prolongar isso. Vamos agilizar." O médico ignorou o tom impaciente dele. Continuou examinando Clara, observando cada detalhe. A firmeza com que ela o encarava, o esforço para manter a postura, a tentativa real de se mostrar presente. Ele percebeu algo que Augusto não tinha visto, ou se recusava a ver. Clara estava debilitada, sim, mas não incapaz, e não estava disposta a ser apagada. "Quero que ela me responda algumas perguntas sozinha", disse o médico, sem interrupções. Augusto soltou um suspiro impaciente, mas assentiu. Clara sabia que aquele momento era crucial. Era ali que sua resistência precisava aparecer, nítida, mesmo que o corpo tremesse. Então, quando o médico perguntou se ela entendia o processo de divórcio, Clara respondeu com clareza. Quando ele perguntou se ela tinha consciência das consequências, ela confirmou. Quando questionou se precisava de tempo para analisar os documentos,
Clara disse firme: sim. Augusto explodiu na mesma hora. Isso é absurdo. Clara, não faça esse teatro. Você sabe que não tem condições de gerenciar nada. Está dificultando tudo sem motivo. O médico virou-se para ele, a voz baixa, mas firme. Senhor Augusto, ela tem plena consciência. Não há motivo médico para exigir a assinatura imediata. Foi a primeira fissura no controle absoluto de Augusto. Clara viu isso. Ele cerrou os dentes, a postura rígida, o olhar furioso. Estava acostumado a mandar, a decidir, a impor. Ser contrariado, ainda mais por Clara, naquele estado, feria profundamente seu ego. Quando o médico saiu para buscar alguns relatórios, Augusto aproximou-se da cama, a voz baixa e carregada de veneno. Você não entende. Está só adiando o inevitável. Clara sustentou o olhar dele. Não havia ódio ali, apenas um cansaço profundo. Eu só quero o mínimo de dignidade. Augusto riu. Um riso curto, incrédulo. Dignidade? Depois de tudo que eu fiz por você? A frase caiu como um soco, mas Clara não desviou. A força que sentia crescer dentro dela não vinha de raiva, vinha de verdade. E quando ela respondeu, sua voz saiu mais firme do que esperava. O que você fez por mim foi existir ao meu lado, e isso não lhe dá o direito de me destruir agora. Augusto ficou imóvel por um instante, surpreso. A mulher que ele julgava totalmente quebrada estava de pé. Não fisicamente, mas emocionalmente. E aquilo o desestabilizou. Quando o médico voltou, trouxe consigo algo inesperado. Dada a condição dela e a tensão evidente, recomendo que ela tenha acompanhamento de outro profissional antes de qualquer decisão definitiva. Não há urgência legal que justifique pressa. A palavra recomendo caiu como um golpe direto contra os planos de Augusto. Ele sabia que um parecer médico formal complicaria tudo, e por um segundo, Clara viu algo que nunca tinha notado. Medo. Não medo da situação, mas do controle escorrendo pelas mãos. Isso é ridículo, murmurou Augusto aproximando-se da porta. Eu volto mais tarde. E saiu, quase batendo a porta. A enfermeira entrou logo depois, surpresa com o clima tenso. Clara percebeu que a mulher não estava preparada para lidar com resistência. Ela havia sido instruída para assistir a uma assinatura simples, rápida, silenciosa. Agora era outra história. Sozinha, novamente, Clara sentiu o corpo vibrar com a mistura de adrenalina e exaustão. Cada músculo doía, mas havia algo novo pulsando dentro dela. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela não apenas sobrevivera ao ataque emocional, ela tinha resistido, tinha interrompido o avanço devastador de Augusto, tinha mostrado que ainda existia. A chama que antes era fraca agora tinha forma. Clara respirou devagar, apoiou-se no travesseiro e fechou os olhos por um instante. A resistência dela, inesperada até para si, acabava de mudar o jogo. O resto do dia avançou lentamente, marcado por um silêncio que parecia observado. Clara sentia pela primeira vez que Augusto não estava apenas irritado, estava ameaçado. E quando alguém como ele se sentia ameaçado, o perigo era real. Ela sabia disso melhor do que ninguém. Havia convivido anos com a ambição dele, com o jeito calculado, com a obsessão por controle. Ele não aceitava perder, e muito menos ser desafiado. Ao anoitecer, a casa ficou estranhamente movimentada. Passos indo e vindo, portas se abrindo, cochichos no corredor. A enfermeira, antes indiferente, agora agia com tensão. Quando entrou no quarto para fazer os últimos procedimentos do dia, Clara percebeu um detalhe. A mulher evitava olhar diretamente para ela. Havia algo errado ali. Preciso medir sua pressão, disse a enfermeira, ajeitando os aparelhos com as mãos trêmulas. Clara observou cada gesto, cada desvio de olhar. Está tudo bem? Perguntou num tom calmo. A enfermeira hesitou, e esse segundo foi suficiente para que Clara tivesse certeza. Não estava tudo bem. A mulher tentou disfarçar. Só um dia cansativo. Mas não era isso. O nervosismo não era físico, era moral. Era medo. Pouco depois, Clara ouviu o celular da enfermeira vibrar. A mulher virou-se de costas atendendo baixinho.
Sim, senhor, entendi. Farei agora. A frase veio cortante, e Clara reconheceu a voz abafada do outro lado. Augusto. Seu nome não foi mencionado, mas era evidente sobre quem eles falavam. Quando a enfermeira saiu, Clara sentiu o corpo gelar. Não era paranoia. Algo estava sendo preparado, e não era a seu favor. Minutos depois, Augusto entrou no quarto. Dessa vez, não bateu, não anunciou, não trouxe o tom teatral de antes. Entrou como uma tempestade silenciosa, deixando a porta entreaberta. O rosto estava duro, iluminado pela luz fraca do abajur. Clara, disse com falsa calma, chegamos longe demais com essa encenação. Ela o encarou em silêncio. Augusto continuou. O médico foi longe demais, mas isso pode ser resolvido. Hoje. Ele aproximou-se da cama, apoiando as mãos no encosto. Os olhos dele, pela primeira vez, mostravam impaciência misturada com algo mais sombrio, algo que Clara nunca tinha visto tão claramente. Você precisa assinar os papéis, repetiu. Agora. Clara sentiu o coração acelerar, mas manteve o olhar firme. Já disse que preciso de tempo. A resposta o irritou profundamente. Augusto endireitou a postura, respirando fundo. Então, eu vou facilitar as coisas para você. Ele fez um sinal com a cabeça e a enfermeira entrou novamente. Trazia uma bandeja pequena com água e comprimidos, mas eram comprimidos diferentes dos habituais. Clara conhecia todos os seus remédios, cada cor, cada formato, cada dose. Aqueles não eram dela. É o remédio da noite, disse a enfermeira, desviando o olhar. Clara sentiu a pele arrepiar. Não, não é. A enfermeira congelou. Augusto franziu a testa, irritado. Clara, pare com isso. Ela balançou a cabeça, devagar, lutando contra a fraqueza. Você acha que eu não sei os remédios que tomo? Acha que estou tão fora de mim assim? Augusto perdeu a paciência. Pegou o copo, aproximou-se demais, a sombra dele cobrindo Clara por inteiro. Você vai tomar. Precisa descansar. Você está agitada. A palavra carregava ameaça. Clara recuou na cama, o máximo que seu corpo permitia. Não vou tomar isso. Augusto respirou fundo, tentando segurar o impulso, mas seu olhar traiu a intenção. Ele precisava que ela dormisse, precisava que ela estivesse sedada, precisava que ela estivesse indefesa, talvez para assinar algo, talvez para ser transferida, talvez para algo muito pior. Clara, ele disse com um sorriso falso, pense no que é melhor para você. Ela apertou os lençóis com as mãos fracas. Não posso confiar em você. A frase explodiu no quarto como um estilhaço. Augusto ficou imóvel. O sorriso sumiu de imediato. Por um instante, o lado mais obscuro dele se revelou por completo, e era assustador. Então você escolheu o caminho difícil, murmurou. Ele fez sinal para a enfermeira novamente. Ajude-a, agora. Clara sentiu o pânico subir como uma onda violenta. Tentou se afastar, mas o corpo não acompanhava. Tentou levantar, mas as pernas não responderam. A enfermeira avançou, hesitante, mas ainda assim avançou. Foi a queda final. O momento em que Clara percebeu que estava física e emocionalmente à beira do limite. Que não havia ninguém ali por ela. Que Augusto não tinha mais qualquer escrúpulo. E ainda assim foi justamente nesse abismo que algo decisivo aconteceu. A enfermeira, a poucos centímetros de Clara, paralisou. O olhar dela tremeu. A mão com o comprimido também. As palavras de Clara ecoaram na mente dela de algum jeito. E pela primeira vez, a mulher pareceu hesitar de verdade. A tensão cortava o ar. Clara estava prestes a quebrar. Mas a história, a verdadeira história, ainda não havia sido revelada. O quarto inteiro parecia segurar a respiração. A enfermeira permanecia imóvel, comprimido na mão, olhar perdido entre Clara e Augusto. O silêncio se tornava tão denso que parecia possível tocá-lo. Clara, mesmo frágil, sentia que aquele segundo de hesitação podia ser sua única chance, a única fissura no plano minucioso que Augusto preparara. Faça o que eu mandei, repetiu Augusto num tom frio, carregado de ameaça.
A enfermeira então deu um passo à frente, mas não na direção de Clara. Virou-se para Augusto. Senhor Augusto, isso não está certo. Ele arregalou os olhos, pego de surpresa. O que você disse? A mulher engoliu seco. Ela está consciente, sabe o que está tomando. Isso pode complicar tudo. Augusto respirou fundo, aproximando-se dela como um predador. Complicar para quem? A enfermeira recuou um passo. A autoridade dele, até então incontestável, começava a rachar. Clara assistia tudo em silêncio, o coração pulsando rápido demais. A enfermeira baixou a cabeça, claramente assustada. Eu não posso fazer isso. O olhar de Augusto se tornou ameaçador. Você foi paga para isso. E então, a revelação começou. Clara arregalou os olhos. A enfermeira tremeu. Senhor Augusto, eu aceito cuidar da senhora Clara, mas não aceito participar disso. A palavra disso caiu como um raio. Antes que Augusto pudesse reagir, o celular da enfermeira vibrou e Clara viu o desespero instantâneo no rosto dela. A mulher olhou a tela, empalideceu e recuou mais um passo. Clara percebeu. Augusto também percebeu. Algo ali estava fora do controle de todos. Pode sair, Augusto ordenou, a voz quase falhando. A enfermeira não hesitou. Saiu rapidamente, fechando a porta atrás de si. Augusto virou-se para Clara. O rosto dele já não era o mesmo. Já não havia frieza calculada. Havia pânico. Real, nítido, visceral. Clara nunca tinha visto aquilo nele. Nunca. Você estragou tudo, ele sussurrou. Tudo. Clara o observava sem entender completamente. Mas então algo chamou sua atenção. A pasta que ele jogara sobre a poltrona horas antes estava aberta. Documentos à mostra. Entre eles algo diferente. Algo que não era do escritório do advogado. Um envelope marcado com um selo bancário. Clara tentou esticar a mão, mas não alcançou. Augusto percebeu e correu lá, nervoso, enfiando tudo de volta como um ladrão pego no ato. Isso não te interessa, disse trêmulo. Mas a reação dele disse tudo. A revelação veio como um soco interno. Não era só sobre Camila. Não era só sobre o divórcio. Não era só sobre a doença. Augusto estava desesperado. E Clara entendeu. Ele precisava do divórcio imediatamente por algo maior, mais grave, mais urgente. Algo que ele tentava esconder até mesmo dela. Clara sentiu o corpo estremecer, mas não desviou o olhar. O que você fez, Augusto? Ele ficou imóvel. Clara insistiu com voz rouca. O que você fez? Ele se aproximou devagar, como se estivesse calculando qual mentira usar. Mas algo nele quebrara naquele instante. O controle escorria pelos dedos. A arrogância não funcionava mais. Ele se sentou na poltrona, a cabeça entre as mãos. Eu perdi tudo. Clara piscou, tentando entender. O quê? Augusto levantou o rosto, olhos vermelhos, não de tristeza, mas de pura frustração. Todos os investimentos, todas as apostas, aquilo que daria o salto final. Ele respirou fundo, sufocado em sua própria confissão. Eu perdi tudo. O chão pareceu girar por um segundo. Augusto continuou. Eu me endividei, muito, com gente séria, gente que não aceita não tenho como resposta. Clara sentiu uma vertigem emocional. E o que isso tem a ver comigo? Augusto riu, um riso destruído. Tudo. Se você permanecer casada comigo, eles podem vir atrás de você também. Clara levou a mão à boca, chocada. Ele continuou quase desesperado. Mas se nos divorciarmos, se você assinar, eu consigo transferir tudo para mim, reorganizar as coisas, proteger você dessa parte. Só preciso que assine. Agora. Era a grande revelação. A traição, a pressa, os remédios trocados, a frieza, a urgência, tudo fazia sentido. Augusto não queria só se livrar dela. Queria se livrar das dívidas, dos credores, das ameaças, e precisava usar o divórcio como escudo. Clara sentiu uma onda de náusea. Então, você ia me dopar para eu assinar? Ele desviou o olhar. Eu precisava de uma solução rápida. Mesmo que eu estivesse vulnerável assim? Augusto tocou o rosto nervoso. Eu não tinha escolha.
Clara respondeu com um fio de voz. Sempre há escolha. O silêncio que veio depois era diferente. Não era silêncio de medo, nem de raiva. Era o silêncio da verdade exposta, completamente nua, sem máscaras, sem justificativas. Era o momento que mudava tudo. Augusto não era apenas um homem ambicioso. Era um homem desesperado, à beira do abismo, tentando usar a pessoa que mais o amou como último escudo. Clara, mesmo frágil, entendeu naquele instante que sua história tomava um rumo irreversível. Ela finalmente enxergava a origem de tanto desespero, tanta frieza, tanta crueldade. A revelação estava completa, e nada do que acontecesse depois seria igual. A confissão de Augusto pairou no ar como fumaça tóxica. Clara sentia o coração bater rápido demais, mas não era apenas pela doença. Era pela clareza brutal que finalmente surgira diante dela. Tudo fazia sentido agora. Cada gesto, cada pressa, cada tentativa de controle. Ele não estava apenas abandonando-a, estava sacrificando-a para se salvar. Clara respirou fundo e aquela força silenciosa que vinha crescendo desde o início se firmou ainda mais. A revelação a atingira como um golpe, mas também como um despertar definitivo. E pela primeira vez, ela olhou para Augusto não com dor, mas com lucidez. Você destruiu tudo sozinho, ela disse a voz baixa, porém firme. Augusto levantou o rosto irritado. Eu fiz o que precisei fazer. Você não entende o que é estar sob pressão. Esses homens que você escolheu se envolver, interrompeu Clara. Negócios que você fez sem me contar. Riscos que você correu sozinho. E agora quer que eu pague o preço? Ele ficou em silêncio, mas a respiração pesada denunciava o nervosismo. Clara observava cada detalhe. As mãos trêmulas dele, o suor na testa, o olhar perdido. Era o mesmo homem confiante que sempre comandou tudo? Não. Era um homem encurralado, desesperado. O médico voltou ao quarto nesse instante, interrompendo o silêncio sufocante. Está tudo bem aqui? Augusto tentou recuperar o controle. Sim, terminamos. Clara, porém, olhou diretamente para o médico. Doutor, preciso que o senhor fique. O tom dela, diferente de tudo o que havia usado até então, chamou a atenção. O médico aproximou-se, percebendo a gravidade no ar. Clara? Perguntou ele com calma. Ela respirou fundo. Meu marido quer que eu assine o divórcio imediatamente, mas eu quero dizer diante de uma testemunha. Não estou recusando o divórcio. Estou recusando a falta de transparência. Augusto virou-se para ela, perplexo. O que você está fazendo? Ela continuou. Quero que tudo seja documentado. Quero avaliação médica formal. Quero laudo da minha capacidade cognitiva. Quero prazo para analisar os papéis. E quero um advogado representando apenas a mim. O rosto de Augusto ficou vermelho de ódio. Você está fazendo isso para me destruir, acusou ele. Clara balançou a cabeça cansada. Não, você já fez isso sozinho. O médico suspirou, encarando Augusto com firmeza. Ela tem razão. Seria antiético permitir que um processo tão delicado aconteça sob esse nível de pressão. Augusto perdeu o chão. Você não entende, ele gritou, aproximando-se do médico. Se isso demorar muito, eu... Vai ter que lidar com as consequências das suas escolhas, respondeu o médico, sem elevar a voz. A tensão no quarto aumentou. Clara, ainda frágil, sentiu a coragem crescer mais uma vez. Eu não vou te expor, Augusto. Não preciso. A verdade já está te consumindo. Ele virou-se para ela, olhos arregalados. Não havia arrependimento ali. Havia pavor. Clara, eles vão vir atrás de mim. E você quis que viessem atrás de mim também? Ela retrucou. Você quis que eu assinasse dopada, vulnerável, sem entender nada. Você tentou me usar como proteção. A enfermeira, que ouvira tudo da porta entreaberta, entrou devagar. Estava pálida, mas determinada. Doutor, acho que precisamos registrar tudo isso, oficialmente. Augusto olhou para ela como se tivesse levado uma facada. Você também? Eu não vou arriscar minha carreira por suas decisões, disse ela com firmeza inesperada. O cerco se fechou.
Augusto, pela primeira vez na vida, estava completamente sozinho, sem poder, sem controle, sem aliados. Clara o observou em silêncio. Apesar de toda a dor que ele lhe causara, ver aquele homem quebrado diante dela provocou algo complexo em seu peito. Não era pena, não era satisfação, era compreensão, a mais amarga possível. Eu não vou esconder o que você fez, ela disse tranquila. Mas também não vou te destruir. Você vai ter que enfrentar sua verdade sozinho. O médico fez anotações rápidas. Vamos marcar uma avaliação completa amanhã cedo. E Clara terá acompanhamento jurídico independente. Nada será assinado até lá. Augusto não respondeu. Apenas respirava como alguém tentando evitar o colapso. Clara fechou os olhos, exausta. O confronto estava terminado, mas a justiça, finalmente, começava a tomar forma. A manhã seguinte trouxe um silêncio diferente para a casa. Não era o silêncio pesado da angústia, nem o silêncio tenso da confrontação. Era um silêncio de recomeço. Clara acordou mais cedo do que de hábito. O corpo ainda doía. A doença ainda estava ali. Nada disso havia mudado. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela abriu os olhos com a sensação de que algo dentro dela tinha voltado ao lugar. O médico chegou pontualmente, fez a avaliação, conversou com clareza, explicou cada passo e, ao final, deixou registrado o que Clara já sabia. Apesar da fragilidade física, sua mente estava firme, plena, consciente, capaz de decidir. Foi libertador ver a própria verdade escrita no papel, sem manipulações, sem pressão, sem medo. Quando o advogado independente entrou no quarto mais tarde, Clara respirou fundo. Desta vez, não tremia. Não por falta de emoção, mas porque estava inteira. Ou o mais inteira que poderia estar naquele momento. O profissional explicou calmamente seus direitos, as possibilidades, as escolhas que ela teria dali em diante. Augusto não apareceu. Não houve gritos, nem acusações, nem tentativas de controle. Ele permanecia trancado no próprio escritório, enfrentando sozinho as consequências que tentou empurrar para ela. A enfermeira comentou que ele não dormira a noite inteira. Clara apenas ouviu em silêncio. Algumas quedas não precisam testemunhas, precisam apenas acontecer. Quando o advogado saiu, Clara ficou olhando para a janela aberta. A luz do sol tocava o chão de maneira suave, desenhando sombras leves. Ela pensou em tudo o que viveu. O abandono, a humilhação, o medo, a injustiça, a revelação, a luta. Pensou em quem era antes da doença e em quem estava se tornando agora. E então entendeu a parte mais profunda de tudo aquilo. A dor não tinha sido apenas um fardo. Tinha sido um chamado, um lembrete silencioso de que, mesmo nas fraquezas, existe força. De que dignidade não pode ser tirada por ninguém. De que amor não se implora. E, principalmente, de que alguns finais são necessários para que novas vidas comecem. Clara sabia que o caminho ainda seria longo, difícil, cheio de recomeços, mas também sabia, com absoluta certeza, que estava viva, de um jeito novo, mais verdadeiro, mais firme. E isso era suficiente. Às vezes o destino não protege, ele revela. E na revelação, transforma. Deixe nos comentários sua cidade e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história. Nos vemos no próximo vídeo.